entender bem funções inversas, a gente tem que entender bem o que é função. Função é uma regra que transforma valores. Eu tenho os valores de x aqui nesse conjunto. E essa regra, que a gente chama de função, ela transforma um valor de x, não necessariamente no outro valor, mas normalmente sim, né? Só y igual a x é que não transforma, é uma transformação que não faz nada, né? Então, a função, ela transforma um número num outro número. Por exemplo, a função x ao cubo, ela transforma o número menos 2 no número menos 8, né? Se f for x ao cubo. O domínio de x ao cubo são todos os reais. Não é difícil de compreender isso. Agora, função inversa, ela faz o inverso. Ela sai desse menos 8 e traz de volta para o menos 2. E o nome da função inversa, a representação dela é f menos 1. E que eu diria que não é uma representação feliz, mas é o que nós temos aí. Porque f na menos 1 parece que é 1 dividido por f. E não é. Tá? Ela significa função inversa. Então, professor, oi? O Bruno pediu para tu aceitar ele no Teams, que ele não tá conseguindo entrar, eu acho. Não sei o que apareceu aí para ti. Eu vou ter que... Só um pouquinho, eu vou ter que... Eu acho que eu já aceitei ele faz um tempo, mas deixa eu ver aqui, apareceu aqui algumas atividades. Bruno, não, o Bruno também pediu, Bruno e o Alisson, né? Agora eu aceitei os dois e agora foram aceitos, ambos, tá? Obrigado. Então, se eu tenho aqui f de x igual a x ao cubo, é o mesmo que dizer que y igual a x ao cubo, e eu posso transformar isso em x igual a raiz cúbica de x, de y, né? E aí eu tenho um f de y igual a raiz cúbica de y. Naturalmente, essa é a função inversa. Eu entro com y e saio com x, né? Entro com y e saio com x. Quiseram os deuses da matemática dizer que essa função não é legal, que eu tenho que representar ela sempre como função de x. Então, você vai ter que ter um f de x igual a raiz de x, a raiz cúbica de x. Mas como essa é a função inversa, você vai colocar f na menos 1. Veja, f na menos 1 não é 1 sobre f, né? 1 sobre f é 1 sobre x ao cubo, que não tem nada a ver com função inversa. Por incrível que pareça, é o inverso da função. Tá? 1 sobre x ao cubo é o inverso da função e não função inversa. Função inversa é aquela que tira do y e joga pro x. Nem toda função tem função inversa. Nem toda função tem função inversa. Essa aqui tem. Nós vamos ver alguns casos em que não existe a função inversa e outros que existem. E como determinar isso vão ser os passos que nós vamos seguir agora durante essa aula. Bom, aqui para mim já ficou claro duas coisas. Que a imagem da função direta, ela é o domínio da função inversa. Então, eu vou dizer, a imagem da função direta é o domínio da função inversa. Para mim, isso está bem claro. Tá?
Para mim ficou bem claro também que se eu resolver fazer a função inversa da função de x, isso vai dar x. Quer ver? Ó? Primeiro eu vou fazer o que está dentro. Né? Eu saio daqui, f de x. Aqui eu tenho f de x. Depois eu faço a função inversa, eu volto para o mesmo ponto, vai dar x. Bom, não me parece difícil, se a pessoa me der a função direta e a função inversa, eu comprovar se ela está mentindo ou não. Então, alguém me falou que essa é a função direta e essa é a função inversa. Eu quero ver se essa pessoa está mentindo ou não. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer função inversa do f de x. Bom, o f de x é 2x, né? Então, eu vou fazer 2 vezes... Então, eu vou fazer a função inversa de 2x. E no lugar do 2x, eu vou colocar o que foi dito que é a função inversa. Então, vou fazer 2 que multiplica... o 1/2 de x. Ou o contrário, tanto faz, né? Corta, corta. Isso aqui vai dar x. Aqui também, x ao cubo e raiz cúbica de x foi o primeiro exemplo que eu dei, né? Não preciso nem fazer. Mas aqui foi feito também a função inversa de f de x, né? Então, você vai fazer aqui, ó, a função inversa de f de x. Também deu x. Então, ninguém mentiu, né? Foi dada a função inversa e a função direta, né? Ou simplesmente função. Função direta é uma nomenclatura que eu invento para enfatizar que é a função original. Aqui nós vamos ter uma surpresinha, né? Aqui pede-se para encontrar a inversa dessa função. Então, e também determinar o domínio da inversa. Então, o mamutinho, ele olha para a função assim, ó, y igual... E ele sabe matemática, né? Está fazendo engenharia. Meu Deus, ele se acha o deus da matemática, ele ou ela, né? Pelo menos eu era assim. Tem dúvida? Pede lá para o cara que está fazendo engenharia. Porque ele vai pegar, vai levar o quadrado dos dois lados, com toda a autoconfiança que Deus deu para ele, ou ela, y² igual a 3x menos 2. Capaz, até aqui está tudo certo. Agora, eu vou isolar o x, fazer o x como f de y. Isso não me parece nem um pouco difícil. Y² mais 2 sobre 3 igual a x. E aqui eu achei a inversa, né? Inclusive, eu vou escrever do jeito que, não f de y, do jeito que os deuses da matemática gostam, né? F na menos 1 de x igual a x² mais 2 sobre 3. Ó. Essa aqui é a inversa. Malcolm, sem pegadinha, sem nada, aqui eu brinco comigo mesmo, nunca brincaria assim de mamutinho, coisa assim com vocês, tá? Você acha que isso aqui, numa primeira olhada, está certo ou está errado, Malcolm? Bom, eu estranhei. Você estranhou, né? Mas também não achou nada de errado aqui, né? A pessoa achou estranho, né? Não, pra mim não tá errado, não. Eduarda? Estranhou também ou tá tudo ok até aqui? Não tem pegadinha, tá? Não tem pegadinha. Samantha? Entendi, Entendeu, tá? Não, de fato,
até aqui tá tudo certo, né? O que é estranho aqui com o Malcolm, eu não sei se ele de vivido que ele deu a resposta do estranho, ou ele achou estranho mesmo, né? É que, aparentemente, o domínio da função inversa são todos os reais, né? Você olha aqui, são todos os reais. Isso é estranho, porque como a inversa pode ter um domínio irrestrito, se a função direta tem um domínio restrito. Isso é estranho. Daí você vai ir um pouco mais longe com a tua matemática, né? Você pensa, pô, isso é estranho. Aí você trabalha na direta. Bom, na direta, 3x menos 2 tem que ser maior do que 0. O domínio da direta é tal que x tem que ser maior ou igual aqui, né? Maior ou igual a 2/3. Mas se eu colocar valores somente maiores do que 2/3 no domínio, vou desenhar o domínio aqui, ó. Aqui eu só tenho valores maiores ou iguais a 2/3 no domínio. Por quê? Porque a função direta só tem esse domínio. E aí ela vai para a imagem, né? Eu faço a função f, ela vai para a imagem. Se eu coloco valores apenas maiores do que 2/3 aqui dentro, eu tenho dentro da raiz apenas valores maiores ou iguais a 0, e a função vai ficar com valores apenas maiores ou iguais a 0. E aqui eu tenho a imagem. Pronto. A imagem são todos os valores maiores ou iguais a 0. Só trabalhei com a função direta. E eu aprendi há pouco que a função inversa, ela pega um valor de uma imagem que já estava pronta, né? Ela não é dona do domínio dela, a função inversa. Ela herdou a imagem da função direta, né? E ela joga de volta. E aí eu retorno à pergunta: qual que é o domínio da função inversa? São todos os reais ou são apenas os y ou x aqui, porque aqui ela está em função do x, ou são apenas os x maiores ou iguais a 0? Júlia, o que você diz? Eu acho que, como ele está escrito, o domínio da função inversa é igual à imagem da função direta, como o professor disse. Ótimo. Eu acho que seria o maior igual a 0. Corretíssimo. É isso aí. Ela não é dona, né? A função inversa não é dona do seu domínio. Ela herda da imagem da direta. Tá? É isso aí mesmo. Depois, quando vocês forem ver os slides, né? Vocês, aqui está tudo bem, né, bem explicadinho, né, chamado bem a atenção. Então, o domínio da inversa é a imagem da direta. E aqui eu tenho um gráfico, em azul a função direta, e chamando a atenção do domínio da direta e da imagem da função direta. E essa imagem da direta, claro, que é o domínio da inversa. E aqui eu tenho os dois gráficos, né? Só que aqui ele já está em função de x. Então, por isso que não ficou o mesmo gráfico, porque ele está em função de x, né? E não x igual a f de y. Quando eu faço como querem os deuses da matemática, que eu gosto de brincar, né? F na menos 1 de x, esse gráfico ele fica um espelho em torno da reta y igual a x. É natural, por causa que a função da função inversa dá x, né? Veja que o gráfico da inversa deu um espelho, né, em torno da reta y igual a x. E aqui, né, de novo, eu tenho evidenciado
o domínio das duas funções, né? Aqui eu tenho o domínio da direta e aqui eu tenho aqui é uma imagem, aqui eu tenho a imagem só voltar um aqui, né? Mas aqui eu tenho o domínio da inversa. Mas aqui está no eixo Y, né? Claro, você não pode... Você vai usar valores de 0 para cima no X, né? Você vai usar valores de 0 para cima e vai encontrar como imagem valores daqui para cima, exatamente. Tá? Então, esta aqui é a imagem da função inversa. O domínio da função... Aqui está o domínio da função direta, isso aqui dá bastante margem para má interpretação, tá? Eu vou fazer o seguinte aqui, para não haver má interpretação, ambos são da inversa aqui, ó, tá? Então, aqui tem o domínio da função inversa, que são todos os valores maiores do que 0, e aqui a imagem da inversa, tá? Domínio da inversa, imagem da inversa. No outro é domínio da direta, puxar até aqui, né? Porque o domínio da direta, imagem da direta. Domínio da inversa, imagem da inversa. Agora ficou mais claro. Antes eu estava com os dois domínios, ficava confuso, né? Agora aqui ficou muito melhor, né? Domínio da inversa, que é essa marronzinha, e imagem da inversa. Percebam que a imagem da direta é igual ao domínio da inversa. E, naturalmente, a imagem da inversa tem que ser igual ao domínio da direta. É o domínio de uma inversa de outra e vice-versa. Bom, então nós verificamos que não é assim calcular a função inversa e você já tem o domínio em imagem. E o buraco pode ser muito mais embaixo, existem funções que não têm inversa. Por exemplo, função y igual a x². Y igual a fazer outra, mais fácil. Bom, y igual a x², mais fácil que essa é difícil. Tanto em x igual a 2, quanto em x igual a menos 2, vai dar 4, né? Então, você tem aqui a bolinha do domínio, né? Bolinha, o conjunto domínio e o conjunto imagem. Tanto mais 2 quanto menos 2 vem para 4. E quando eu faço a inversa, saio daqui e vou para lá, eu escolho mais 2 ou menos 2. Os números não têm paixões para, eu gosto mais do positivo, eu gosto mais do negativo. Né? Então, não tem inversa. Para saber se uma função é inversível, você aplica também, se você tem o gráfico, o teste da reta horizontal. Se cruzar mais do que uma vez, na reta horizontal, é função direta, mas não tem inversa. Tá? Para ter inversa, um x tem que levar para um y só, não pode levar para 2. Cada x leva para um y separado. Para ser inversa, para ser inversível ou invertível, ela precisa ser injetora. Então, lembre-se desse in, que daí fica fácil. Função injetora é aquela que cada x diferente leva para um y diferente. Tá? Então, por isso que essas duas aqui em cima são injetoras, né? Ambas são injetoras. E essa não são injetoras. Tá? São funções
mas não são injetoras porque não tem inversa. Agora ficou fácil de lembrar o que é injetora, porque a injetora tem inversa. Tá? Sobre a injetora, não interessa tanto agora, é injetora que interessa, e esses nomes nós não vamos usar tanto, nós vamos usar tem inversa ou não tem inversa, que é muito mais fácil. Aqui fica claro, né, que a função x² não tem inversa, né, porque quando você chega no 4, você não sabe se você vai voltar para aquele -2 ou para esse +2, e que a função x² tem inversa, porque se para cada x diferente, tem um y diferente, né? Mesmo se fosse 2 e -2, né? Vai dar +8 e -8. E ele passa no teste da reta horizontal. Vamos usar um exemplinho. Explique por que a função f, que é graficada na figura, tem uma inversa e encontre a inversa de 3. Vejam que são questões fáceis, mas que fazem a gente pensar bastante. Bom, primeiro, tem cara de uma raiz quadrada, né? Mas não foi dada a função, só foi dado o gráfico. E pelo gráfico que eu vejo, né, ele passa no teste da reta horizontal. Cada reta cruza somente uma vez o gráfico? Sim. Para cada x eu tenho um único y. Então ele pediu, se tem inversa? Tem. Tem inversa. Agora eu vou só apagar essa rabiscaiada. Primeira pergunta, tem inversa? Tem, né? Encontre a inversa de 3. Bom, lembrem-se que f na -1 de x, sempre lembrar, né? Isso aqui é igual a f de y, tá? F na -1 de x é igual a f de y. O f de y vira f na -1 assim que você trocar y por x. Bom, então, f na -1, e lembrando, né? Esse gráfico preto aqui é o gráfico de f de x. Esse é o gráfico de f de x. F de -1, a função inversa não está graficada aqui. Não tá? Tomar um cuidado. Então, eu só para... Esse gráfico aqui, ele tem uma cara de ser raiz quadrada. Eu vou fazer um aproximado agora, só para vocês terem uma ideia. Raiz quadrada de x mais 2, né? Tem cara de raiz, né? E ele está transladado para lá. Está aqui o nosso gráfico. Eu posso começar aqui de -2 e não de -10, afinal de contas ele nem existe para lá, né? Tem cara de ser isso aqui. Eu vou fazer a função inversa disso daqui, tá? Claro que não foi dado x mais 2, tá? Mas eu estou só viajando um pouco, que eu acho que vai ser bastante útil. De novo, o último cara que deu aula aqui não apagou o quadro, mas eu vou pegar esse professor aí. Y igual a raiz quadrada de x menos 2, eleva ao quadrado, y quadrado igual a x menos 2, x. Bom, o primeiro domínio dessa é x maior do que 2, né? Mas o f de y, x igual a y quadrado mais 2, né? F de y é y quadrado mais 2. Então, eu vou escrever aqui
x quadrado mais 2, que é o f na menos 1 de x. Aqui não parece, mas é como se 1 fosse x mais 2, então aqui é x menos 2. Eu cometi um engano aqui. Aqui é para uma ser o espelho da outra, mas eu não estou vendo isso tão bem, porque esse gráfico está indo muito longe. Eu vou fazer ele ir até número 3. E também eu não consigo ver esse espelho. Será que a gente se enganou aqui nas contas? Professor, Oi. essa não é uma função logarítmica pelo gráfico? Não, até poderia ser, mas se a gente escolheu essa daqui agora, eu concordo com você que poderia ser logarítmica. Ali também é função, Malcolm. Mas por enquanto, eu adotei essa e eu vou seguir com essa aqui. Depois a gente vai seguir a tua sugestão e fazer ela logarítmica também. Tá? Mas independente do que a gente escolheu, logarítmica ou raiz, ela tem que ser um espelho em torno da reta y igual a x. Tá? Então eu vou ver o que a gente se enganou aqui. Professor, Oi. eu não sei, mas no ensino médio a gente aprendeu de um jeito, eu não sei se é isso que tu tá tentando fazer. A gente aprendeu, tipo, ele dá a função normal, e daí pra gente fazer a inversa seria trocar y por x e x por y, e depois isolar o y. É isso mesmo. É isso? É isso mesmo. E aqui Tá. eu estou fazendo x igual a y quadrado menos 2, né? F de y igual a y quadrado menos 2. E agora eu vou fazer aquilo que você disse. Agora eu vou fazer f de x, só que daí eu coloco o inverso, né? Igual a x quadrado menos 2. E ela teria que ser um espelho em torno da reta y igual a x, e ela talvez seja, e eu que não esteja enxergando esse espelho. Vou colocar x aqui, ó. Então, ela está sendo esse espelho e eu que não estou conseguindo enxergar. Tanto está sendo que ela cruzou aqui, ó. Quando uma deu igual a outra, elas se cruzaram. Tá? Eu que não estou tendo a habilidade visual de enxergar esse espelho entre as duas. Mas, de fato, está difícil de enxergar. Parece que uma não é o espelho da outra. Bom, eu vou... Às vezes a gente quer facilitar e complica. O domínio, vamos pegar de novo essa função direta aqui. Qual que é o domínio dela? É x maior ou igual a menos 2. Se eu colocar x maior ou igual a menos 2, então aqui, maior ou igual a menos 2, aplico a função f, eu vou ter uma imagem de f maior ou igual a 0. Quando eu for fazer esta inversa, eu posso colocar como domínio da inversa apenas valores maiores ou iguais a 0. E eu não coloquei apenas valores maiores ou iguais a 0. Eu coloquei valores negativos aqui também. Aí que está o meu erro. Então, eu vou usar o meu bom e velho amigo Excel para fazer essas duas. Veja que nós estávamos aprendendo até agora domínio em imagem de função inversa e eu cometi a gafe de não respeitar isso que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos lá de novo. Ó. X, aqui vai ser raiz de x mais 2. Eu vou fazer de menos 2 até 3 isso, ó. Igual a esse mais 1, ou até 4, né? Para ficar um pouco maior esse gráfico. Igual a raiz de x mais 2. Acabam aprendendo um pouquinho o Excel também.
e é fundamental que saiba. Inserir. Vou escolher este gráfico daqui. Ele ficou meio feinho, né? Talvez nós devêssemos somar aqui não mais um, vamos somar mais meio para fazer mais pontos. E aí, o gráfico vem até aqui embaixo. Agora ele já ficou mais parecido com o que devia ficar. E devagarinho você vai colocando, né, vai colocando mais pontos, né, e reduzindo essa soma. Agora aqui eu vou fazer x² menos 2. Vai ser x² menos 2, que é a função inversa, igual a x² menos 2. Por enquanto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro, tá? Então, selecionar dados, adicionar, o nome da série é esse daqui, o X é esse daqui, e o Y é esse daqui. Ok. E, como eu sou um cara cheio de mania, eu vou fazer o gráfico Y igual a X também. Só para ver o espelho. Né? Então, selecionar dados de novo, adicionar, o nome é X, os X da série são esses aqui, e os Y das séries igual a X, né? Então, aqui, ó. Então, tem que ser um espelho em torno dessa reta aqui. Mas sempre lembrando que a imagem dessa é o domínio dessa. Então, essa daqui eu fiz errado, eu usei como domínio aquele lá. Eu tenho que usar como domínio este daqui. X, né? Quadrado menos 2. Só que para fazer o gráfico, eu tenho que considerar esse como X e esse como Y. Então, viemos aqui de novo, selecionar dados. Aquele que tinha a inversa, os valores de X não são mais aqueles lá, são esses aqui. E os valores de Y estão certos. E olha que coisa linda, agora ficou o que tinha que ficar mesmo. Né? Uma é o espelho da outra, agora eu vi o espelho, em torno da reta Y igual a X. Agora eu vi o espelho. Então, nós vamos até colar isso lá no nosso PowerPoint. Apenas a gente vai fazer isso aqui de menos 2 até 4, né? Não vamos deixar a escala livre, de menos 2 até 4, para ocupar bem a escala, e aqui de menos 2 até 4 também no eixo Y. Ô, professor, só uma pergunta. Na nossa prova vai abranger todo esse conteúdo, no caso? Tipo, desde lá do início? É o Caio que perguntou? Não, é o Eduardo, senhor. Eduardo, você pergunta de novo que eu não entendi a tua pergunta. Na nossa prova vai abranger todo esse conteúdo desde lá do início, porque é bastante coisa, né? É bastante coisa, mas eu não tenho boas notícias para te dar. Vai sim. Vai sim. Tá bom, obrigado, senhor. Imagina. Então, de novo, F está graficada. Aqui eu tenho F e aqui eu tenho F também. Não foi graficada F na menos 1, né? A gente acabou de fazer o F na menos 1. Não foi graficado F na menos 1. E pede-se, encontre F na menos 1 de 3.
Bom, esse aqui, então, é o valor da entrada de f na menos 1. De novo, ó, parece que o Ângelo está repetindo demais, mas ó, domínio e imagem. F. O que entra no domínio da inversa é a imagem da direta. E a imagem da direta que dá 3 está aqui, ó. E pede-se, qual que é a inversa de 3? Que é o valor de x, né? Você vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e você descobre quanto que deu. 2. Tá? Então, o 2, aplicado à função, deu 3, mas foi pedido qual que é o valor que deu o 3, que é a função inversa. E parece tão simples, existem maneiras tão complexas de explicar, né? E para entender também pode ser tão simples, mas a gente vai ver mais para frente que quem achou que está muito simples pode não ter entendido direito. Essa parte aqui nós já falamos, né, que a função inversa ela é um espelho da função direta em torno do y igual a x. Mais alguns exemplos, né, de elucidar isso, né, tanto para y igual a meio de x e 2x, uma inversa da outra, são um espelho, né? Y igual a x ao cubo, raiz cúbica de x. Ou aquela função que a gente acabou de fazer também, né? Que y igual a raiz cúbica de x menos 2. Nós também temos a inversa, né? Só tomar o cuidado que é a imagem de uma. Aqui a gente tem que tomar o cuidado que a imagem da função direta é igual ao domínio da função inversa. Senão a gente não vai ter esse espelho. Quando nós não percebemos o espelho, como aconteceu na função passada, é porque nós não levamos em consideração essa propriedade importantíssima. Às vezes nós precisamos de uma função inversa, mesmo que ela não exista. E aí nós fizemos o quê? Forçamos a barra. Forçamos a barra. Por exemplo, a função y igual a x ao quadrado, ela não tem inversa, que é essa vermelha e azul aqui, né? É y igual a x quadrado. Daí você vai dizer, não, mas eu quero saber só para x maior do que 0. Ah, só para esse pedaço aqui? Bom, se você garantir que o teu domínio, né, se você forçar que o teu domínio seja apenas os x maiores do que 0, aí você restringiu o domínio dela, né? O domínio natural dela são todos os x, né? Mas você restringiu o domínio. Bom, se você restringiu o domínio, ela acabou de ter inversa, né? Porque só para x maior do que 0, cada x tem um y só para ele, né? Não acontece neles compartilharem um y. E aí a função y igual a x quadrado vai ter essa inversa aqui. Não vai ter a inversa de baixo, porque ela não é um espelho em torno da reta y igual a x. E a função y igual a x quadrado, quando você restringe o domínio para os x menores do que 0, vai ter essa outra inversa aqui, y igual a menos raiz de x, né? Porque essa que é um espelho em torno da reta y igual a x. Sem falar naquelas jogadas lá de domínio e imagem, que a imagem da direta é o domínio da inversa. Isso é importantíssimo, porque a função seno, aqui eu coloquei seno, cosseno, eu coloquei todas elas, né? Mas vamos fazer o gráfico da função seno, para ver se ela tem inversa.
Então, vou escrever aqui seno de x. E aí, Eduardo, o que você acha? Essa função tem inversa? Eu acho que não, professor. Não tem, né? Você está certíssimo, não tem. Porque veja que um y aqui compartilha infinitos x para os dois lados, né? Não tem inversa. Bom, aí a pessoa vai forçar a barra de novo, né? Bom, então vai pensar de novo na função seno, né? E ela vê que a função seno aqui em torno de θ igual a zero, de x igual a zero, que seja, né? Num pequeno trechinho aqui, ela é inversível. A gente tem que descobrir qual que é esse trechinho, de qual ângulo até qual ângulo que ela é inversível. Se eu deixar passar, ela já não é mais inversível, né? Só daqui até aqui que ela tem inversa. Bom, daí eu vou desenhar o círculo trigonométrico. Eu sei que aqui eu meço os cossenos, aqui eu meço os senos. Vou pegar o ângulo zero. Bom, se o ângulo é zero, o cosseno é zero. Se o ângulo é 45, o seno vai aumentando. Se o ângulo é zero, o seno é zero. Se é 45, né? Vai aumentando. E aqui, quando dá 90, o seno vale 1. Eu não posso passar de 90, senão ele volta a ter o mesmo valor que ele tinha aqui. Tá? Então, o seno vai valer 1 aqui em 90 graus. Daí eu penso, bom, eu agora vou descer. Aqui ele vai valer um valor negativo, né? Que vai valer o mesmo valor do lado de lá, né? Então, eu não vou poder passar de quanto? De menos 90. Desde que eu restrinja o meu domínio de menos 90 a mais 90, o seno tem inverso. Mas só se eu forçar a barra. Engraçado é o seguinte, né? Eu vou tirar o seno de 900 graus aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Que um número que seja, sei lá, t igual a seno de 900. Eu tenho que colocar graus, senão a maioria das calculadoras, elas imaginam que seja o Sistema Internacional de Ângulo, que é radianos, né? Então, vou colocar graus aqui. Graus. Seno de 900 graus, eu vou colocar outro número, porque aqui deu zero, né? Vou colocar seno de 933 graus, pronto. Deu esse número aí, ó. Tá certo? Claro que tá. Tá? Agora eu vvou fazer a função inversa. Vou fazer arco seno desse 0,54 negativo, né? Arco seno de t. E vou colocar para ele escrever em graus para mim. Né? Então, para eu fazer isso é só colocar deg aqui de degrees, que ele vai fazer, ó. Deu menos 33 graus e não 933. Né? Porque essa função aqui sempre, né, a função seno inverso, seno menos 1 ou arco seno, que é tudo a mesma coisa, ela sempre vai me retornar um ângulo entre menos 90 e mais 90. Por quê? Porque o 900, né, o 900 está lá longe. Eu posso fazer aqui, vou fazer o gráfico, né? E vou ter que fazer agora em graus, né? Então, para isso, eu vou multiplicar isso aqui por π e dividir por 180. Agora, eu vou fazer de menos 1000
até 1000. Agora eu fiz de menos 1000 graus até 1000 graus. E vou tentar localizar onde que está 933. Só escrever aqui, ó, é 933. 933. Ali, ó, já achou, claro, que está perto do 1000, né? Ali. E vou achar exatamente o ponto em Y, que é isso, que é menos 0,45, né? Vou colocar um horizontal e vou querer que ele encontre o seno de 933 aqui. Ó. Achou? Tá ali. Vou aumentar um pouquinho mais isso aqui. Tá ali naquele ponto. Só que vejam quantos ângulos compartilham. Eu vou colocar aqui quantos ângulos que compartilham. Ó, tem outro ângulo que compartilha. Tem outro ângulo que compartilha do mesmo Y. Eu já disse, né, que a função inversa vai encontrar um ângulo de menos 90 mais 90, né? Então, para cá não compartilha nenhum, vai compartilhar só aqui, ó, né? Que vai ser o 33 graus. Né? Então, aqui eu posso escrever menos 33, né? Escrever menos 33. Menos 33, né? Ele vai escrever menos, daí deu mais, né? Aqui, ó, menos 33 está exatamente ali. Vamos dar mais um zoom para enxergar um pouquinho melhor. Ele vai sempre dar preferência, vai ter que estar entre menos 90 e mais 90, porque se eu não fizesse isso, nem existiria a função inversa. E vejam que, naturalmente, eu acharia que o arco seno do seno de 933 teria que ser 933. Mas isso seria para funções que não têm restrição de domínio. Para funções que têm restrição de domínio, a função da função inversa não é x. Vai retornar algo. Vai retornar um x que está dentro do domínio restrito. Tanto nós vamos fazer agora um gráfico aqui, ó. Na verdade, dois. Primeiro, a gente vai fazer a raiz cúbica de x ao cubo. Raiz cúbica de x elevado ao cubo. Obviamente, vai dar y igual a x. Natural. Agora eu vou fazer o arco seno do seno. O seno inverso do seno. Deu y igual a x só nesse trechinho aqui entre menos 90 e mais 90. Só lembrando que aqui está entre menos 1,5 e mais 1,5 porque está em radianos, né? Se eu quisesse em graus, era só fazer vezes, tem que fazer aqui vezes π dividido por 180. Eu divido por graus, porque aqui eu vou colocar um ângulo em graus, daí corta graus com graus, né? E agora eu vou fazer de menos 1000 até 1000 graus. Obviamente, agora dá para ver aqui, né, que ele dá certo de menos 90 a mais 90. De menos 90 até mais 90. Ó, aqui está 200. Né? Então, dá para ver que aqui está um pouquinho menos do que 100. Quem sabe eu faço de menos 500 a mais 500 aqui, ó. De menos 500 a mais 500. Já dá para acreditar que aqui é 90 agora, né? 90 e menos 90. É só aqui que dá certo aquela
máxima que a função inversa da função de x é igual a x. Assim como o seno precisa ter o domínio restrito para que exista inversa, o cosseno também precisa ter o domínio restrito. A tangente e todas as demais funções trigonométricas que elas são periódicas. Vamos dar uma espiadinha no do cosseno. Se eu pegar aqui o círculo trigonométrico de novo, a gente não pode cansar de desenhá-lo. Cosseno, seno. O cosseno, ele começa com 1. Se eu ir para o positivo ou para o negativo, ele se repete. Então, eu não vou descer, só vou subir. E conforme o ângulo aumenta, o cosseno diminui, né? Aqui o cosseno é 0. E aumentando ele para lá, ele começa a ficar até negativo. Até aqui, ó. Depois ele se repete. Então, o domínio restrito do cosseno vai ser entre 0 e 180. No gráfico, isso fica assim, ó. O gráfico do cosseno é isso aqui, ó. Para cá ele continua e para cá. Mas ele vai ficar restrito entre este ponto e este ponto aqui, que é 0 e 180 graus, né? Aqui ele não se repete, então aqui eu restringo o domínio. Eu restringo o domínio porque ele tem a função inversa, senão ele não vai ter função inversa. Da mesma maneira, bom, aqui eu tenho nos slides, né, a restrição do seno, do cosseno. Aqui como fica a função do seno inverso. Depois de restrito o domínio, sem restringir o domínio, nem tem como, né? Do cosseno inverso. Aqui da tangente inversa, desde que restrito o domínio da tangente. Entender a restrição do domínio da tangente também é algo que não é difícil, né? Volta-se de novo por círculo trigonométrico. A princípio a gente poderia ficar confuso, porque o do seno é um, do cosseno é outro, e como é que a tangente, que é o seno dividido pelo cosseno, eu vou fazer? É melhor você não pensar em como seno dividido por cosseno nessa hora. E lembrar de novo que aqui é o cosseno, aqui é o seno, né? E a tangente é aqui, ó. Ela é tangente porque toca uma vez só o círculo trigonométrico. E se você pegar um ângulo aqui, ó, a tangente é o valor desse comprimento aqui, ó. Tá? Se esse aqui é x, esse comprimento aqui é tangente de x. Tá? E esses valores não se repetem, né? Tangente de 0 é 0. Até tangente de 90. No que passou de 90, essa tangente é a mesma tangente que a tangente desse ângulo negativo aqui, ó. Claro que aqui as tangentes são negativas. Então, naturalmente, a tangente, para ir de menos infinito a mais infinito, você coloca a restrição do x entre menos 90 e mais 90 graus, né? É o que você tem aqui, ó, entre menos 90 graus, né, e mais 90 graus. Restringiu a tangente, de acordo com o círculo trigonométrico, você conseguiu, né, restringir o domínio da função direta, você tem a função inversa. E secante, também você pode olhar no círculo trigonométrico para saber o limite dela, né? Ou fazer um sobre cosseno, né? Cosseno de 90 é 0, por isso que em π sobre 2, né, você dá um pulinho no domínio dela, né? O domínio dela vai de igual ao do cosseno, né? Igualzinho ao do cosseno, só que no π sobre 2 você não tem domínio, né? Ali você tem que dar um pulo. Bom, vamos achar aqui alguns valores na prática. Encontre o seno inverso de 1 sobre a raiz de 2.
Tá? E você, sem calculadora, obviamente, né? Com calculadora nem precisa, né? Bom, 1 sobre a raiz de 2 é a imagem do seno. Né? Então, eu tenho um conjunto domínio, um conjunto imagem, e eu tenho a função seno. A função seno, né, para um determinado domínio, retornou uma imagem de 1 sobre a raiz de 2, que é um número menor do que 1, porque a raiz de 2 é 1,4, 1 dividido por 1,4 dá um número menor do que 1. Eu quero pegar aqui um pincelzinho verde. Eu não sei onde eu estou. Ah, já saí aqui, já estava na mesa, e não na mesa digitalizadora. Eu quero fazer esse caminho inverso, né? Eu quero achar esse x aqui. Eu tenho que saber de cor, tá? Não tem choro, uma tabela. Seno, cosseno, e ela é moleza. 30, 60, 45 e 60. Tá? Isso aqui é moleza, os ângulos, né, clássicos. Agora que começa mais moleza ainda. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Sobre 2, sobre 2, sobre 2. Só preciso decorar 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de 3. Aqui passa a raiz em todos. Até no 1, se você quiser, só que a raiz de 1 é 1. E aí eu poderia ficar feliz, mas não achei 1 dividido por raiz de 2 em lugar nenhum. Mas aí eu vou fazer o seguinte, ó, esse 1 sobre a raiz de 2, eu vou racionalizar. Ou seja, eu vou multiplicar por 1 esse 1 sobre a raiz de 2, só que por 1 um pouco disfarçado. Tirando a raiz de baixo, né? Porque vai ficar a raiz de 2 vezes a raiz de 2, e isso aqui é 1, é a mesma coisa que não fazer nada, vai ficar a raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2 tem em vários lugares aí, mas claro que me interessa o seno, né? Então, o seno de 45 é a raiz de 2, né? O seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Logo, eu sei que o ângulo cujo seno dá a raiz sobre 2 é 45. Não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil assim. Se você tem assim, ó, θ igual a arco cujo seno, ou seno inverso, que dá a raiz de 2 sobre 2. Agora, aplica seno dos dois lados, né? Seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Daí você sabe que é 45. Assim como você pode elevar ao quadrado dos dois lados, você pode aplicar seno dos dois lados. Aqui, ó. Qual que é o ângulo cujo seno dá menos 1? Não tem nessa tabela. Aí você vai ter que apelar para o círculo trigonométrico. Você sabe que aqui você mede os senos, né? E menos 1 está aqui no seno. É menos 90. Então você vai colocar aqui menos π sobre 2, ou menos 90. Não precisa colocar em radianos, se não foi solicitado para que seja colocado em radianos. É sempre uma boa prática, pois se trata de um sistema internacional de unidades. Assim como temperatura, a unidade internacional não é o grau Celsius, é o Kelvin. Mas, se não foi pedido, coloca no que se sente mais confortável. Antes que eu continue aqui, eu vou perguntar, deixa eu escolher alguns aqui. Renan, Bruno e João, tudo tranquilo? Tudo de boa. Tranquilo. Mais 2 aí que eu perguntei, estão por aí?
Gabriel, Eduardo e... Eu tinha descido lá embaixo, professor, rapidinho. Tinha ido lá comer alguma coisa. Tá. Eu tô aqui. Tá aí, Gabriel, tranquilo que eu falei até aqui? Tranquilo, aham. Beleza. Quem mais aqui? Eduarda, tranquilo? Tudo certo, professor. Legal. Esse aqui parece difícil, mas não é. Tá? São algumas identidades das funções inversas. Quando eu digo que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, é uma identidade trigonométrica das funções diretas e não das inversas. Tá? Sempre que tem a inversa aqui, daí é uma identidade, né? Tem o igual e é das inversas. E como é que eu consigo chegar nessa conclusão aqui, ó, que seno inverso, né, um ângulo, isso aqui quer dizer, ó, um ângulo mais outro ângulo igual a 90 graus. Bom, isso é moleza, porque você sabe, né, que a soma dos ângulos de um triângulo sempre é 180. Então, se o triângulo é retângulo, que é esse caso, então a soma desses dois ângulos tem que sempre dar 90, porque a soma dos três dá 180. Então, vamos não ficar tão empolgados com moleza, né? E vamos desenhar do início. Vou desenhar um triângulo retângulo, que a gente vai levar para a vida inteira o triângulo retângulo. Você escolhe algum lado aqui para ser x, né? E outro lado para ser 1. A hipotenusa agora vai ser 1, tá? Por que isso? Isso vem lá do círculo trigonométrico, né? Se você tem um círculo trigonométrico, você sabe que o raio do círculo é 1. O raio do círculo é 1. E aqui você vai chamar um lado de x, né? E o outro lado vai ser consequência. Aqui até parece que aqui é 1 também, mas não pode dois lados serem 1, né? O meu círculo que foi mal desenhado, eu vou desenhá-lo novamente aqui no quadrinho. Então, esse é o círculo trigonométrico. Aqui eu tenho a hipotenusa, que vale 1, um lado e outro lado. Resolvi chamar de x esse lado. Consequentemente, como é um triângulo retângulo, eu não posso colocar qualquer valor para o lado que sobrou. Eu tenho que usar o Pitágoras. E o Pitágoras vai me dizer que esse lado aqui é a hipotenusa ao quadrado menos o outro lado ao quadrado. É isso. É esse o nosso triângulo do slide. Ele nasceu do círculo trigonométrico. Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho beta. E é óbvio que alfa mais beta é igual a 90 graus. Sendo alfa o ângulo cujo seno é x dividido por 1. E beta, o ângulo cujo cosseno é x dividido por 1. Por isso que eu tenho o ângulo cujo seno é x, mais o ângulo cujo cosseno é x igual a 90 graus. Primeira identidade foi fácil de ser levantada. A segunda identidade é o cosseno, veja que essa é uma função direta, o cosseno de alfa, ou seja, o cosseno do ângulo cujo seno é x, né? Porque esse aqui é alfa, ó. Ele está falando que o cosseno do ângulo alfa, que o cosseno de alfa, eu nem vou olhar a fórmula lá, é esse cara aqui dividido por 1. Agora vamos olhar lá, olha lá, só não foi colocado dividido por 1, porque não precisa, porque dividido por 1. Depois o seno de beta, nem vou olhar para lá, o seno de beta
é esse aqui dividido por 1, é a mesma coisa. Depois, a tangente de alfa, né, aqui está o alfa, é o cateto oposto sobre o adjacente, é o que está aqui. Não demandou tanto esforço. Agora nós podemos encarar o círculo trigonométrico de maneiras diferentes, né? A gente viu o seno, o cosseno, agora vamos à tangente e a secante. Eu vou voltar lá para o nosso círculo, vou fazer outro. Vou desenhar a reta das tangentes. E vou fazer um triângulo que vem até aqui agora. Então, esse primeiro comprimento aqui, a gente sabe quanto que é. Esse aqui não muda, esse é 1. Esse comprimento que vem até aqui não muda, também é 1. Este comprimento aqui é a tangente de x, né? Sendo x esse ângulo aqui. Este comprimento aqui é a secante de x. O 1 está aqui embaixo. Este comprimento aqui é variável. E este comprimento aqui também é variável. Aqui eu chamei o ângulo de x, né? Poderia ter chamado de θ, qualquer outra coisa. Eu estou falando isso porque no slide não foi chamado ângulo de x, tá? No slide foi chamado um lado aqui de x. Sempre um lado é 1, o outro lado é x. E agora aqui, como consequência do Pitágoras, vai ficar 1 quadrado mais x ao quadrado. Né? Que é esse triângulo aqui, ou esse daqui. Este ângulo, que eu também aqui vou chamar de alfa, né, é o ângulo cuja tangente dá x. Alfa é o ângulo cuja tangente dá x. Bom, aí você consegue descobrir que a secante de alfa é esse valor aqui. Mas como assim? Bom, secante é 1 sobre cosseno. Quanto que é cosseno de alfa? É esse dividido pela hipotenusa, né? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então a secante é o contrário. A hipotenusa pelo cateto adjacente vai dar isso aqui. É o que deu aqui. Bom, esse triângulo nós o levantamos. A diferença do triângulo da tangente, né, que aqui era 1, da secante é muito pequena. Tá? A secante, você chama esse outro lado aqui, ó, de x. Né? Então eu menti para vocês. A secante não é só aquele pedacinho lá, a secante ela vem até aqui, ó. É esse comprimento inteiro aqui, ó. Ah, eu falei que era só isso aqui, mas me enganei. A secante é tudo isso aqui, ó. É esse pedaço aqui. Então não existe secante menor do que 1. Né? Do jeito que eu desenhei, existia secante igual a 0. E eu vou confirmar se isso é verdade agora. Tá? Porque isso é uma dúvida legal de ter, né? Poxa, será que isso... Ali eu meio que verifiquei que não existe secante menor do que 1. Eu achei isso muito curioso. Eu vou escrever aqui x e aqui secante de x. Está difícil porque ele está indo até números bastante grandes. Eu vou colocar aqui como o maior número igual a 30. Ou até menos, maior número igual a 10.
senão fica difícil de eu ver, né? E aqui o menor número como menos 10. Afinal de contas, secante vai até infinito, né? Não tem por que eu colocar ela para enxergar até perto do infinito. Olha aqui, ó, e não é que não tem nenhuma secante, né, entre 1 e 0. Então, a conclusão é certa. Secante é esse comprimento aqui. E usa o mesmo triângulo da tangente. Só que eu chamei de x agora o lado de cá, né? E vou chamar de beta agora. O beta é o ângulo cuja secante é x. E o seno de beta é este dividido por x. É este dividido por x, o seno de beta. Então, são identidades que, logicamente, ninguém vai saber de cor. Tá? O que vocês precisam saber é, se eu fornecesse essas identidades, vocês teriam que ser capazes de prová-las. Tá? Isso sim, mas não precisa saber de cor. E aqui eu já adiantei para vocês esse gráfico aqui, né? E já caiu em prova, inclusive, isso. Por que o gráfico de seno do arco seno de x, né? Ou seja, o seno inverso do seno de x, ele não é y igual a x sempre. Porque ele é y igual a x somente de menos π sobre 2 até π sobre 2. Eu vou pedir para algumas pessoas aqui me responderem isso, tá? Quem vai me responder isso vai ser... Quem consegue responder aqui? Vamos... Não aparecem mais os nomes para mim, acho que as pessoas estão aprendendo. João Pedro Becker. Sabe me dizer por que o gráfico não dá y igual a x, uma vez que eu comecei a aula dizendo que a função inversa de uma função é sempre y igual a x. E por que no caso do seno inverso do seno de x não é? Consegue me dizer por quê? Tem a ver com alguma restrição, João. Tá. Porque este gráfico azul aqui é o gráfico do seno inverso do seno de x. Tá? Ele dá essa escadinha aí. Por que que ele não é simplesmente y igual a seno de x, como eu esperava que ele fosse? O tempo todo. A pergunta não é só para o João, Gabriel, se quiser responder, Malcolm, Júlia, Eduarda, Renan, fiquem à vontade. Eduardo, né? Não sei o nome de todos, nem o nome de todos me aparece. Gabriel, você arrisca dar um tiro aí? Pode ser, professor. Então, por favor, me ajude. A função seno de x não é uma função injetora, então ela vai possuir mais de um valor, certo? Onde o x vai ser igual a y. Então, para a gente conseguir fazer com que haja somente um, a gente tem que fazer a restrição de 90 graus positivos, 90 graus negativos, e com essa restrição a gente chega, então, no nosso resultado para fazer uma inversa. Eu acho que eu não teria explicado melhor, Gabriel. Muito bem, tá? Mais do que de parabéns. Obrigado, professor. Imagina. Você foi show aí na tua resposta. Então, de forma bastante resumida, porque o domínio foi restrito. O Gabriel explicou nos detalhes aí o porquê dessa subida e dessa descida. Eu aconselho fortemente que vocês saibam responder tão bem quanto, porque já caiu em várias provas essa questão. Não estou dizendo que vai cair nessa vez, né? Mas é um conceito importantíssimo de ter bem firme. Por hoje é só, né? Nós vamos começar com as funções, com as outras funções, além das trigonométricas, na próxima aula. Meus caros, eu desejo aí um excelente final de semana, né? Mas vou desejar lá em Geometria Analítica de novo, que nós temos aula logo na sequência, né?
Então, para a maioria de vocês, até daqui a pouquinho. E para quem não faz GA comigo, um excelente final de semana. Né? Qualquer dúvida... Ô, professor. Sim? É 10h20 a aula ali? 10h20. Fechou, valeu. Qualquer coisa, né? Sempre o WhatsApp aqui, nós temos o Francisco, né? E eu também. Né? Firme e fortes aí, até GA, então. Um abração. Tchau, tchau.